O Supremo Tribunal Federal eventualmente Vossa Excelência está ali previsto, e a não ser suprimido, ele se encontra ali, mas ele tem sido objeto contínuo de interpretação e reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes do exercício de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo de ministro do Estado não estaria abrangido por esse privilégio, seria julgado pelas instâncias inferiores. No fundo, é uma tentativa de limitar, e até é importante isso, Vossa Excelência está indo para o Supremo Tribunal Federal, diminuir a carga de processo do Supremo, permitindo que haja uma deliberação ótima e mais qualificada sobre todos os casos. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. Mais uma vez aqui, só para finalizar, gostaríamos de ter as respostas. Tentei me focar aqui nas questões jurídicas, mas algumas relacionadas especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Obrigado. Obrigado, senador Moro. Primeiro, sobre o inscrito, senador Jorge Seif. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senador veneziano, senador Weverton, doutor Zanin, muito bom dia. Parabéns pela indicação do senhor pelo presidente da República. E eu tenho algumas questões, perguntas a fazer ao senhor, algumas inclusive recorrentes aqui, mas entenda que hoje nós, no passado, o presidente Collor de Mello indicou o seu primo, e não foi motivo de indignação. Olha como os tempos mudam. Presidente Bolsonaro, as redes sociais, Instagram, hoje tem gente no Brasil inteiro nos assistindo. Tenho certeza que muitas dessas pessoas ontem não estavam assistindo o Jogo do Brasil, mas hoje o nome do senhor está em todo o território nacional. Veja, o Fernando Collor de Mello indicou seu primo. Não tinha essa comoção, esse problema. Minhas redes sociais, para o senhor entender, e eu sou, digamos, um político da nova geração, sou jovem, então nós interagimos muito com essas pessoas. E qual é a grande preocupação desse público, doutor Zanin? Esse público entende que uma indicação do presidente da República, e quero fazer aqui uma parte, artigo 101 da Constituição Federal diz o seguinte:
O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos, menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O que isso quer dizer? O senhor foi indicado pelo presidente da República? Foi. O senhor tem notável saber jurídico? Ora, eu creio que não é nada contra o senhor. Mas veja, palavras do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Que a República Brasileira já conhece e já conhece muito bem esse ponto. Não é prudente, não é democrático. Fazer um exercício cristão e de empatia. Se eu sou presidente Bolsonaro, se eu fosse Jair Bolsonaro, ele não indica um indivíduo. Presidente da República, ele não indica pessoa que eu não confio. E eu não posso pegar pedra porque o presidente mostra que ele confiava e que tinha uma amizade próxima. Quantas vezes comemos peixe, fizemos eventos, era próximo da primeira dama e não podemos ser próximos da o ministro Cássio Nunes. Então, o presidente Lula tem a sua prerrogativa constitucional do senhor. Mas, e aí eu digo para o senhor que o meu problema não é contra o doutor Zanin. Independente do meu voto, eu quero que o senhor saiba que a tradição do Senado Federal, a tradição desde a redemocratização da República, nunca nenhum candidato foi, não conseguiu indicação, foi preterido, nunca. Segundo, a CCJ, dos 27 membros, 20 são governistas. E por último, dentro do Senado Federal, praticamente longevo de muita responsabilidade. Se Santa Catarina, doutor Zanin, me eleger 4 vezes aqui, o senhor ainda vai estar lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o maior problema do catarinense, das pessoas de direita, inclusive hoje tem um editorial do Estadão homenageando o senhor, mas não, dizendo que o Senado precisava remover o nome do senhor e por questões que já foram tratadas aqui. Ou seja, o senhor é amigo, é próximo, defendeu o presidente Lula, mas ok. Aonde eu quero chegar, doutor Zanin? Imagina que amanhã chegue para o senhor um processo do presidente Lula para o senhor julgar. E isso, meu povo que me elegeu, catarinense, se preocupa. Porque quando o presidente da República indica alguém, essa pessoa fica em suas mãos, seja por gratidão, seja por subserviência, seja por um sentimento de culpa. Então, qual é a preocupação da grande população brasileira e também do meu estado que é mais tem avocado para
para si, tem evocado, melhor dizendo, para si, questões que, nosso entendimento, atropela as atribuições desse Senado Federal e da Câmara Legislativa. E eu vou lhe dizer 4 questões fundamentais como homem conservador e cristão que sou. Hoje, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal vai verificar se a quantidade de droga criminaliza ou não criminaliza. A droga, como o seu nome... Desde a sua concepção, qual é a posição do senhor sobre o assassinato de inocentes no ventre de suas mães? Terceiro, marco temporal de terras indígenas. Doutor Zanin, 13,8% do território nacional já é demarcado para indígenas. Eles são, segundo o IBGE, menos de 1 milhão no nosso Brasil. Eles não produzem nada, a FUNAI não deixa eles produzirem, e eles não querem mais terra, querem dignidade, querem trabalho, querem internet, querem caminhonete, querem trator, querem plantar, querem colher. Qual é a posição do senhor? Se o senhor hoje fosse já um ministro do Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor trabalharia nessa questão de marco temporal de terra indígena? E para finalizar, e eu já lhe agradeço pela tolerância e paciência, senhor presidente Davi Alcolumbre. Doutor Zanin, eu tenho uma grande... Aqui dentro, onde o senhor está vendo esses senadores aqui, existem aqueles que são frontalmente contra a Lava Jato e outros que são lavajatistas, dito lavajatistas. E eu vou respeitar os dois lados. E também, na minha visão, a Lava Jato trouxe muitos avanços para o Brasil, mas teve suas falhas também. Nós estamos discutindo Lava Jato. No entanto, eu fui eleito por 1,5 milhão de catarinenses. Assim como Deltan Dallagnol foi eleito com 350 mil votos do povo do Paraná. O Ministério Público Federal inocentou ele no Paraná. O TRE do Paraná, por unanimidade, ele ganhou. E quando chegou aqui no TSE, ele foi julgado em 66 segundos e tiraram o mandato do garoto. E aí eu digo o seguinte, já estou terminando, senhor presidente. Palavras do ministro Gilmar Mendes em 19/6/2017. O excelentíssimo ministro Gilmar Mendes disse: a justiça eleitoral não existe para caçar mandatos, quanto menos o presidente da República. E amanhã, o meu presidente, Jair Bolsonaro, a quem eu devo tudo que eu tenho, porque eu fui ministro da Pesca e hoje sou senador, graças à credibilidade que ele me deu, será julgado por essa corte que já caçou Deltan, que também, lá no Ceará, 4 deputados perderam o mandato. Ou seja, o mandato popular, o voto do povo não está valendo nada. Então a grande preocupação, se o senhor vai ser um ministro ativista, se o senhor vai ter lado, se o senhor vai, por exemplo, proteger o Partido dos Trabalhadores e perseguir, por exemplo, o Partido Liberal, qual eu faço parte. Então, basicamente, esses são meus questionamentos. Eu agradeço ao senhor e ao senhor presidente Davi Alcolumbre pela paciência. Obrigado. Próximo senador inscrito numa permuta. O senador Márcio Bittar, o senador líder Eduardo Braga. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quero cumprimentar o nosso relator veneziano Vital Doego pelo brilhante relatório. Quero cumprimentar o nosso doutor Cristiano Zanin pela indicação e pela brilhante explanação feita aqui nesta sabatina. E cumprimentar os senhores e senhoras senadores e cumprimentar a senhora Valesca Zanin Martins, esposa do doutor Cristiano Zanin, e em nome de 2 amazonenses, o presidente
presidente da Ordem dos Advogados, Beto Simonetti, e do ministro Mauro Campbell, cumprimentar a todas as autoridades da magistratura brasileira. Mas, doutor Cristiano Zanin, a democracia é realmente o sistema mais belo que conheço, porque ela permite situações como a que nós estamos assistindo no dia de hoje. Eu estou aqui no Senado, senador veneziano, desde 2011. E desde 2011 já participei de diversas sabatinas, de diversos indicados aos tribunais superiores. Não apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas da União, portanto, aos tribunais superiores. E a grande pergunta que eu me fazia ao longo desta sabatina é: alguém ao longo deste período indicou algum inimigo para um destes tribunais? E aí eu quero cumprimentar o querido senador Jorge Seife, que na sua simplicidade lembrou um fato extraordinário, que o presidente Fernando Collor de Mello indicou o ministro Marco Aurélio de Mello, seu primo legítimo, de primeiro grau, ministro do Supremo Tribunal Federal. E porventura, ministro Marco Aurélio de Mello não foi um bom ministro do Supremo Tribunal? Não exerceu de forma competente, juridicamente capaz, as suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal? Acho que esta casa reconhece o papel e a importância que o ministro Marco Aurélio de Mello teve na Suprema Corte Brasileira. Mas não foi apenas o ministro Marco Aurélio de Mello que foi indicado sob essas circunstâncias. Quantos ministros já não foram indicados por terem sido advogado-geral da União ou por terem sido advogados que trabalharam até mesmo representando siglas partidárias ao longo deste processo? Isto, senhoras e senhores, é democracia, que é representada pelo voto direto do cidadão brasileiro, que representa pela Constituição. E aí o senador Rogério, que já não se encontra, emanou aqui da Constituição da República, que todos nós devemos respeitar e obedecer. E esta mesma democracia permite que hoje nós estejamos sabatinando como indicado ao Supremo Tribunal Federal o ex-advogado do presidente Lula, quando esteve respondendo sobre o processo de acusação no Paraná, diante do ex-juiz, hoje senador da República, Sérgio Moro. E veja, o processo democrático e o Estado democrático de direito permitiu que as instâncias pudessem julgar esses processos e permitissem que os presidentes da República tivessem esses processos anulados, revisados, ele pudesse ser libertado, pudesse ter seus direitos políticos revisados, pudesse ser eleito pelo voto direto e pela maioria do povo brasileiro pela terceira vez. Do presidente da República, e mais uma vez o senador Jorge Seife leu o artigo da Constituição que estabelece as condições para a indicação
candidato ao Supremo Tribunal Federal. E no relatório do nosso eminente senador veneziano, todas as condições foram cumpridas pelo indicado, que tem notório saber jurídico, que ao longo dos seus 25 anos comprovou isso ao povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui iniciar a minha participação nessa sabatina saudando a democracia, porque a democracia é capaz de fazer e provocar atos como o que nós estamos realizando no dia de hoje. E somente pela justiça do povo brasileiro nós somos capazes de realizar atos como este. E através do Estado democrático de direito, nós somos capazes de realizar atos como estamos realizando no dia de hoje. Dito isso, eu gostaria de fazer apenas duas perguntas ao eminente Dr. Cristiano Zanin. A liberdade de expressão é um direito fundamental, constitucionalmente assegurado e indispensável ao regime democrático. Em crescente desvirtuamento da finalidade e da abrangência desse relevante direito, inclusive em contexto eleitoral e de discurso de ódio, tendem a estimular um maior distanciamento entre segmentos da sociedade e a gerar um enfraquecimento do próprio tecido social. Ganha relevo nesse contexto a atuação das denominadas Big Techs, que ao impulsionar e monetizar determinados conteúdos se beneficiam financeiramente desse crescente processo de desinformação. Diante desse contexto, indago: qual o entendimento de Vossa Excelência sobre a abrangência e a finalidade da liberdade de expressão? Como combater eventuais excessos? A legislação em vigor requer aperfeiçoamentos? Em caso afirmativo, quais os aperfeiçoamentos que, na opinião de Vossa Excelência, deveriam ser encaminhados? Segunda pergunta. Vossa Excelência já abordou o tema, mas eu gostaria de trazer novamente à baila esse tema. Vossa Excelência é uma referência no debate sobre lawfare, a utilização deturpada ou equivocada de leis e procedimentos jurídicos para promover perseguições contra indivíduos ou grupos sociais. Como combater o lawfare? Contudo, é um desafio complexo. Diante desse contexto, quais são os principais critérios para identificar a prática do lawfare? De que formas o Supremo Tribunal Federal pode combatê-lo, na sua opinião? Vossa Excelência vislumbra a possibilidade de aperfeiçoamento legislativo para facilitar o combate ao lawfare? Eram essas as minhas indagações. Nós tivemos as participações do senador Sérgio Moro, do senador Jorge Seife e do senador Eduardo Braga, e como bem sabemos desde o início, de 3 em 3, nós estamos tendo as inquirições, fala do indicado, e retomaremos a outro bloco com 2 titulares e um suplente. E aí já anuncio para o próximo bloco o senador Fabiano Contarato, senador Magno Malta e o senador Irã Gonçalves. Vossa Senhoria tem a palavra, doutor Cristiano Zanin. Alô? Obrigado, senador veneziano. Então, eu vou começar respondendo as perguntas que foram formuladas pelo senador Sérgio Moro. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência
bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu possa trazer a Vossas Excelências. Este ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. E também o ministro Alexandre Padilha. A minha relação ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal, e para que fosse feito o crime deste Senado da República. Com relação à suspeição, entendimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são os partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso Tivemos uma interrupção no sinal da TV Senado. Valdo e Ricardo, queria ouvir vocês que estão aí fora. Acho que conseguimos recuperar o sinal com áudio e vídeo. Vamos ouvir. Especializadas, várias criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é para mim um critério para o controle jurídico, mas sim aquilo exatamente colocar, as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado por esse Senado. Com relação ao conceito do lawfare, é um conceito que eu e minha sócia, esposa Valesca, apresentamos ao país em 2016 e depois acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o lawfare. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir casos de lawfare no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio,
princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Com relação ao trecho sobre imprensa social, que eu defendo de forma veemente a liberdade de imprensa. Defendo a liberdade de imprensa como um direito fundamental, inclusive, daquele que tem o direito de ser informado.